Agora sim. Estamos ao ar. Estamos no ar. Boa noite, meu povo. Essa é a nossa live de quinta do Negro é Lindo. E nós estamos aqui com a nossa candidata, que nós defendemos com unhas e dentes aqui no Negro é Lindo, é a Rosina de Jesus, que saiu candidata pelo PCdoB, a vereadora por São Paulo, e que foi por 10 anos membro da União Brasileira de Mulheres, foi fundadora da Associação dos Moradores da Vila Airosa, e também é diretora, membro da União de Negros pela Igualdade, a UNEGRO, e é assessora da nossa querida, amada e idolatrada, salve, salve, nossa deputada Alessi Brandão, que nós amamos e votamos sempre, sempre, sempre. Então, sejam todos bem-vindos, participem da live, façam perguntas e gratidão, Rosina, por ter aceitado esse nosso convite para a gente conversar um pouco sobre essa experiência que foi a sua candidatura. Sandra, boa noite. Obrigada mais uma vez pelo convite, por estar participando aqui desse bate-papo, né, de quinta-feira do Negro é Lindo, que faz esse trabalho magnífico, que é dar voz, né, e dar oportunidade e visibilidade para quem tem pouco espaço ainda, então bem bacana, e fazer esse diálogo após um processo eleitoral, na qual a gente foi candidata a vereadora aqui em São Paulo. Você foi uma pessoa que eu ainda não pude agradecer pessoalmente, mas quero aproveitar aqui esse momento para te agradecer muito pela sua dedicação, o quanto você nos ajudou, né, principalmente na comunicação, e acho que o que a gente ganha, né, num processo eleitoral, quando a gente não é vitorioso nos votos, é as pessoas, as amizades, a experiência, né, com o acúmulo, né, do que é essa disputa. Então, assim, a gente vai poder falar muito sobre isso, então quero aqui dizer para quem vai nos acompanhar nessa live que, mais uma vez, obrigada por por toda a dedicação, por todo o esforço que fizeram para que a gente pudesse chegar inteira, de pé, né? Consciente do que a gente quer para essa sociedade. E estamos aqui nessa continuidade da luta. Vamos aqui. Então você voltou ao seu trabalho, né? E como que foi essa experiência? Porque você sempre trabalhou nos bastidores, preparando as coisas, organizando no movimento negro, organizando no movimento de mulheres, aí nos bastidores com a Alice Brandão. Como foi para você se expor, né? Se expor na mídia, se expor, se colocando como candidato? Como que foi essa experiência? Eu acredito que seja bastante difícil você sair, de ficar na retaguarda para sair de cara, assim, como que foi para você, como mulher, como negra, nessa política nossa que é racista, machista, como que foi? Então, Sandra, eu estou na militância há 25 anos, né? Eu comecei a minha militância em 95, 96. E é lógico, né? A gente, quando está nessa militância, somente nos movimentos sociais, onde a gente atua, como você bem falou, né? Comecei no movimento comunitário, né? Movimento de luta por moradia, depois eu fui para o movimento de mulheres, depois atuando agora no movimento negro, e participei mais ou menos de umas 12 processos eleitorais, né? Então, eu já acompanhei várias eleições dos mais diversos candidatos, na sua maioria homens, né? Então, de fato, a gente nunca teve nunca passou pela nossa cabeça ser candidata, né? Você está ali fazendo um trabalho, então nunca foi algo assim planejado, pensado, né? Eu vou entrar na militância porque um dia eu quero ser candidata a vereadora ou a deputada. Não, as coisas foram acontecendo. Então, em 2016, a gente começou a pensar a possibilidade de ser candidato, né? Ali, até porque também faço parte de um partido, que é o PCdoB, na qual eu me filiei há 25 anos atrás, e é esse partido que a gente vem atuando até os dias de hoje. E até então, o partido, ele não tinha ainda esse projeto de candidaturas próprias. A gente começou a ter candidatura própria a partir de 2016, né? 2016, 2018, agora em 2020. Então, o partido também, ele sempre foi um partido que se coligou com os partidos de esquerda, principalmente com o PT. Então, a gente nunca passou pelo nosso processo de construção quanto militante,
de ser candidata. A partir de 2016, a gente começou a pensar nessa possibilidade. Quando eu digo a gente, é quem está em torno, né, da gente ali, trabalhando, né, na militância, estando na militância junto com a gente. E em 16 a gente avaliou que ainda não era possível, né, não por falta de condição, nada disso, mas avaliou que não era possível, a gente não tinha, que você ser candidato, você tem que fazer um planejamento antes, né, tem todo um processo anterior ao momento, né, à data, ao ano eleitoral. Então, em 2016, a gente avaliou que ainda não era possível. Em 2018, a gente aprofundou essa conversa, junto à eleição, né, ao processo da reeleição da deputada Alice Brandão. Então, ali a gente já foi começando a fazer o experimento do que seria isso. E começamos a sedimentar, né, esse lugar para poder chegar em 2020. Então, o ano passado, a gente começou aqui a dialogar, a conversar com os nossos futuros apoiadores, procurar os amigos, ver o que eles achavam da candidatura, da possibilidade da candidatura e tudo mais. E tudo isso foi fazendo com que a gente dissesse, não, é possível ser candidato. Então, nós ratificamos isso em março desse ano, né, março, abril, quando o partido começou a montar a sua chapa, né, foi uma chapa com 83 candidatos e candidatas, e a gente foi para a caminhada. Então, dizer assim, no primeiro momento, é um pouco assustador, vou dizer para você, assim, não é brincadeira não, quando você fala, bom, agora é a hora, você não tem mais como olhar para trás, vou dizer que é um pouco assustador. Eu lembro até que a Rosa, né, que foi a coordenadora da campanha, junto com o Julião, ela falava, olha, agora não tem como mais você olhar para o retrovisor, agora é olhar para frente. E aí a gente também vai aprendendo nesse processo todo, né? É evidente que a gente pegou também um ano, uma eleição, com variantes que a gente não imaginava. Uma delas foi a pandemia, né? Então, é lógico que tudo isso também fez com que você tivesse que se reinventar. Então, uma candidatura de uma mulher preta, popular, né? Porque eu sou uma pessoa que vem das entidades de massa, e que, de repente, você se depara com um processo, né, com uma situação que é da pandemia, e que você tem que se reinventar. Então, a gente teve que se reinventar, conhecendo, né, mais a tecnologia e tudo mais, como que isso se faz, e fomos aí fazendo esse processo. Então, dizer para você que não é fácil, né? A gente agora está um pouco menos acelerada, mas não é um processo fácil. A gente vê que para as mulheres ainda é um processo bem difícil ser candidata, né? Nós ainda temos uma cultura na nossa sociedade onde as candidaturas, na sua maioria, são masculinas, são brancas e são ricas. Então, quando você se lança candidato, quanto mulher, negra, uma candidatura popular, que você se lança, num primeiro momento, há toda essa dificuldade, toda essa desconfiança, as pessoas não acreditam muito que você seja capaz de estar nesse lugar, e você tem que ir quebrando todas essas amarras, todas essas questões que estão impostas na sociedade, né? Então, a gente fala, o tempo todo a gente está dizendo e tentando romper com esse processo que a gente tem ainda, que é do machismo, que é do racismo, que é a questão de classe, né? Então, não é brincadeira. Agora, é evidente que, como a gente estava muito ciente daquilo que nós queríamos, do diálogo, do que nós queríamos falar com a população, mesmo com todas essas dificuldades, a gente vai em frente. Mas dizer que é um processo bem difícil, tem dias que você realmente, né, estava mais recuada, assim, um pouco mais... porque não é brincadeira, né? A gente vê aí pelo que a Manu sofreu, né, várias fake news, várias coisas, a gente vê pela uma prefeita que foi eleita no Sul, uma mulher negra, o quanto está sofrendo agora, né, perseguição, uma prefeita também em Bauru,
por ser mulher, negra, o quanto está sofrendo aí de preconceito, de racismo. Então, assim, é essa situação que a gente ainda vive, essa realidade que a gente ainda vive, de grandes dificuldades para as candidaturas das mulheres, no caso aqui das candidaturas das mulheres e mulheres negras, e quando essas candidaturas são populares. Mas eu saio, Sandra, bastante motivada, assim, com muita energia de dar continuidade a esse processo, a novos desafios que a gente tem que enfrentar. E foi muito bom, porque a gente traz para a sociedade, traz a baila, a discussão de que temos que ter mais mulheres na política, sim, temos que ter mais mulheres, homens e mais mulheres negras assim na política, e trazer essas pautas que são as pautas, as nossas pautas do dia a dia, que é a questão do direito das mulheres, o combater o racismo, combater a homofobia, a questão das políticas públicas, e tudo isso que a gente precisa tratar. Então, assim, é difícil, vou dizer para você que é fácil, nós ainda temos uma questão muito séria a enfrentar, que é o desequilíbrio, né? Totalmente desigual na questão de aporte de recursos, que fazer uma campanha somente para vereador numa cidade de São Paulo requer, entre outras coisas, muito dinheiro, porque as campanhas ainda são extremamente caras, e isso também determina quem tem condições de chegar ou não. Mas, assim, de toda forma, foi uma experiência muito boa. Me sinto bastante gratificada por ter tido essa oportunidade, ter falado com muita gente, ter conhecido muita gente e poder dar continuidade a isso em outros processos e também motivar, né, outras mulheres negras que também saiam candidatas. É isso que a gente tem que fazer. O que a gente deixa, que é possível, sim, a gente ser candidata, chega lá. Ficamos muito felizes quando a gente vê a Luana, que é uma jovem negra que foi eleita, quando a gente vê a Erika Hilton, que é uma trans que também foi eleita, quando a gente vê a bancada periférica, né, que também foram eleitos. Então, a gente vê a nossa cara, a gente vê o nosso povo na Câmara Municipal, no caso aqui de São Paulo. E mesmo nacionalmente, a gente fica muito feliz em ver a nossa cara chegando nesses espaços legislativos. Isso significa que as nossas políticas, né, vão, de fato, ser defendidas por esses legisladores que vão, com certeza, fortalecer essa nossa luta para que a gente tenha força para novos desafios. Então, dizer que apesar das dificuldades, que não são poucas, mas foi uma experiência, um desafio muito bom, muito rico, e estamos aí com muita força para novos caminhos, né, daqui para frente. Então, é isso, mas estamos aí. E assim, o que eu percebi, né, acompanhando também a sua candidatura, o seu trabalho, foi que assim, você é do povo mesmo, você faz as coisas com o coração, é ideológico, junta a mente, o corpo, é tudo junto, né? Então, assim, o que eu percebi assim, que o povo não faz a diferença entre direita e esquerda, e a gente viu que em 45 dias, pessoas que nem sabiam que iam ser candidatas se tornaram candidatas. Então, eu até fiz uma live com uma das moças aqui e ela não sabia que ela ia ser candidata e depois ela se tornou candidata em menos de um mês. Falou, mas como você é candidata, né? Mas só que de um partido de direita, coisa e tal. Eu gosto muito da pessoa, mas nossa, por que você foi para a direita? Então, eu vi muito que existe esse movimento de cooptação do nosso povo pelas necessidades, para entrar na nossa periferia, né? E como que você pretende lidar com tudo isso, né? Eu tô aqui acompanhando o chat aqui, a Luana Custódio também saiu candidata, não foi eleita, né? E ela também vai na caminhada, tá até pedindo para ela, vem aqui contar a sua história para nós. Ela é lá de Itajubá, Minas Gerais. Itajubá? Minas Gerais? Nossa, é longe. Então,
você pretende lidar com todas essas questões para poder caminhar para adiante politicamente? Outra questão que eu notei também é que precisa ter formação de lideranças negras, né? Como que você Sim. vê isso? Sandra, primeiro que de fato é isso mesmo, assim, eu tenho uma questão ideológica muito forte, né? Quando eu digo ideológica, não é só sobre a questão do partido, eu tenho, é muito difícil, pelo menos para mim seria muito difícil sair candidata se eu não tivesse essa convicção daquilo que eu quero, daquilo que eu acredito, que é a transformação dessa sociedade para uma sociedade melhor, né? Eu não conseguiria, pode ser que ainda seja muito sonho, né? Muito idealismo, mas eu não conseguiria fazer se não fosse dessa forma. Por isso que a minha campanha foi uma campanha, apesar de não ter recurso, ou um recurso muito pequeno, foi uma campanha feita com muito amor, com muito coração, com muito respeito, com muita dedicação a tudo aquilo que eu acredito. A gente ainda fica triste, né? Que ainda tenham partidos que chamam principalmente as mulheres, que o que você falou é quase que você ser uma candidata laranja, né? Porque você chamar uma mulher a 30 dias das eleições ou a 40 dias das eleições para ser candidata, a gente sabe que esse partido não tem nenhum respeito por essa candidatura. Não sabe que não é uma candidatura para valer, não é uma candidatura que você vai investir, que você de fato está preocupado com essa candidatura, com aquilo que essa candidata vai defender. Então, a gente fica muito triste que ainda tem alguns partidos que, para poder ter o mínimo ali dos 30% de representação feminina, você chama as mulheres para serem quase laranjas candidatas. Então, isso é algo que a gente ainda tem que conversar muito com as mulheres, para que elas não se prestem a esse papel, em qualquer partido, nem de esquerda, nem de direita, porque o que nós queremos é outra coisa, nós queremos que as mulheres, de fato, cheguem nesse espaço, conscientes do seu lugar, e que vá para esse lugar quando eleita, para defender as nossas questões, principalmente da luta, né, dessa romper com essa desigualdade de gênero que ainda a gente tem na sociedade. Mas, assim, dizer, Sandra, que, infelizmente, o nosso povo ainda não vota em projeto, né? Nosso povo ainda vota em pessoas. O povo, né, ainda tem uma cultura um pouco antiga de votar em pessoas e não votar em projetos. Então, por isso que muitas vezes a gente olha assim e fala, pô, como que pode, né? Às vezes, eu não sei o que é direita, eu sei o que é esquerda. Tanto faz se a Rosina fosse da esquerda como fosse da direita, se eu gostasse da Rosina, eu votaria na Rosina. Então, são coisas que a gente ainda tem que debater muito, porque você tem que votar num projeto, você tem que votar em alguém que, de fato, tenha um compromisso com aquele lugar que ele vai assumir. Por isso que a gente diz o seguinte, que não basta só você votar numa mulher só porque ela é mulher. Ela precisa ter esse compromisso da luta, das pautas das mulheres na qual nós defendemos. Né? E um deles é justamente romper com essa desigualdade. A outra coisa é a mesma coisa que a gente fala das candidaturas negras. A gente não quer votar num homem ou numa mulher negra só pelo fato dele ser negro. A gente tem aqui, tanto na Câmara Municipal como tem na Assembleia Legislativa, representantes, né, parlamentares negros, que, pelo contrário, em vez deles fortalecer para que a gente avance, que a gente venha romper com essa questão do racismo, de tudo isso que a gente enfrenta, pelo contrário, né? Eles acabam retirando e fazendo com que todas as políticas públicas que nós avançamos venha-se a retroceder. Então, não basta apenas ser mulher e não basta apenas ser negro ou ser negra. Então, tem que ter um compromisso, tem que ter uma questão de uma defesa daquilo que a qual nós lutamos tanto. Então, assim, a gente ainda enfrenta essa questão numa disputa eleitoral, por isso que nós temos muito que levar a consciência do nosso povo de que a gente tem que votar num projeto que seja o mais ideal para que a gente venha romper com toda essa desigualdade que a gente enfrenta. Nós tivemos aqui em São Paulo, agora o segundo turno, tínhamos 2 projetos, né? Projeto de quem foi vencedor, que é aí do prefeito que foi reeleito, o Bruno Covas, e o projeto que era do Boulos e da Erundina. Então, assim, a gente tem que pensar o que isso vai significar para nós, população da cidade de São Paulo, a continuidade desse projeto
que é do prefeito que foi reeleito. É a continuidade disso que a gente estava falando, da privatização, das políticas públicas que tanta gente precisa que talvez não chegue, né? A gente não pode esquecer que a primeira iniciativa, que não foi do Bruno, mas foi do Dória, quando foi eleito prefeito, em 2016, foi tirar a Secretaria de Mulheres e a Secretaria de Igualdade Racial, né? A gente não pode esquecer que o próprio Bruno Covas, antes de entrar na eleição, queria, né, e provavelmente venha colocar o processo de privatização dos céus e de outras questões que são políticas públicas para nós. Então, assim, quando a gente tem esse processo desse resultado, a gente vai ver o seguinte, que projetos são esses que a gente vai ter para a cidade? Então, a gente tem muito que discutir com o nosso povo, que nós temos que votar num projeto, né, para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Apesar da gente gostar de pessoas, essas pessoas também que são candidatas têm que estar atrelada a um melhor projeto que venha atender a necessidade da maioria do povo, né, que somos nós, mulheres, negros, trabalhadores e trabalhadoras. Então, assim, acho que o papel que nós temos agora, passado o processo eleitoral, é justamente dar continuidade a essas conversas, a essa discussão, a esse processo, né? Ficar, que a gente chama de se manter na base, conversando com a população, discutindo com ela, dizendo para ela o quanto que é importante ela acompanhar, né, gostar de política, porque a coisa que a gente mais ouviu, Sandra, durante o processo da campanha as pessoas dizendo que não gosta de política. E quem não gosta de política justamente são as pessoas mais pobres, né, que tem mais necessidade de políticas públicas e que ela não gosta de política. Na verdade, não é que ela não gosta de política, na verdade é uma confusão entre não gostar do político, né, daquela figura política, e gostar de política. Política a gente faz toda hora. O que a gente está fazendo agora é política. Quando a gente discute quem tem que ter mais saúde pública, educação, transporte, né, tudo isso que a gente necessita, a gente está discutindo política. Então, a gente discute política o tempo todo. O problema é que, assim, hoje, o que a gente notou, enfrentou muito na campanha, é que as pessoas estão descrentes da política. Elas não acreditam mais na política como algo que possa vir a, não digo solucionar, mas algo que possa vir a mudar a vida dela. Você ouvia muito nos jovens dizendo que ele não quer saber de política, ele não ia votar porque ele não acredita mais nisso. Então, nós temos um trabalho, passado esse processo eleitoral, de continuar conversando com a população, com o cidadão, com a cidadã, de que nós só vamos mudar o que aí está se a gente continuar discutindo política, se a gente continuar vendo a política como algo que seja transformador, né? Então, assim, agora, passado o processo eleitoral, as pessoas têm que saber em quem votou, ir lá cobrar do prefeito, cobrar dos vereadores, fazer o seu papel cidadão, porque é para isso que a gente defende a democracia, né? A gente tem um processo democrático na qual a gente elege os nossos representantes. Acho que depois o nosso papel como cidadão é ir lá e cobrar desses representantes que ele, de fato, atenda a toda a população, independente se aquele cidadão ou cidadã votou nele ou não. Esse é o papel dele. E esse é o nosso papel agora, continuar conversando com o povo e levando as suas demandas, levando as suas questões para que a gente avance. É interessante, assim, que eu percebi também é que as pessoas estão voltadas muito para o próprio umbigo, individualistas demais, não conseguem perceber o coletivo, né? E, assim, o que a gente vê, o que a gente viu durante todo esse processo, muitas questões raciais, muito problema de racismo. Só que a luta antirracista não é da direita, ela é da esquerda, né? Tanto é que a gente viu essa prefeita de Bauru que foi eleita, sendo discriminada e ela sendo uma candidata da direita, negra, né? Uma negra clara também, né? Que num país que usa o colorismo para discriminar os negros, ela poderia passar como uma negra mais clara, ter mais
mais visibilidade, mas, no entanto, o partido dela, segundo a Priscila Quieiras, que está falando para nós, não está dando apoio para ela quanto a essa questão racial. Por quê? Porque a questão racial também é uma luta da esquerda, porque essa política que está aí, do jeito que está indo, né, é uma política racista, a gente vê isso. Como que você pretende, assim, junto com o negro, os movimentos, movimento negro, atuar daqui para diante? Como que a gente pode ajudar a esclarecer as pessoas? Essa luta antirracista é do nosso povo, mas não adianta o nosso povo votar naquele que só pensa no dinheiro e que vai usar ele como escada. Primeiro que assim, eu não lembro agora o nome da prefeita de Bauru, mas pensar que, mesmo ela tendo sido eleita por um partido de direita, e é lógico que a luta antirracista vem muito mais pelo campo da esquerda, ela é uma menina muito consciente, né? Tanto é que a primeira coisa que ela fez foi lá fazer um boletim de ocorrência e denunciar esses ataques que ela vem sofrendo. Então, acho que pelo menos nós temos isso, né? Mesmo o partido dela não está apoiando a sua luta, mas ela é consciente de que ela tem que fazer esse enfrentamento do racismo que a gente ainda enfrenta na sociedade. Nós temos grandes responsabilidades, né, Sandra? Não só por estar à frente, né, por estar numa entidade como a Negro, mas porque a gente tem que discutir de fato isso, principalmente com os nossos jovens, né? Quando a gente tem uma situação que no 20 de novembro a gente tem mais um homem negro morto, né? Assim, de forma brutalmente assassinado, é um negócio muito triste para a gente. Então, assim, independente do processo eleitoral é um dos momentos na qual você tem mais visibilidade para discutir determinadas pautas. Mas, independente do processo eleitoral, o nosso papel quanto militante, seja no movimento negro, seja no movimento feminista, seja de quais são os movimentos, é dar continuidade a essa discussão com a nossa população. Hoje é fato que, assim, essa questão racial não tem como as pessoas continuar falando, por exemplo, as bobagens que falou o vice-presidente da República de que não existe racismo no nosso país, né? Ele não está na nossa pele. Ele não está na nossa pele, né? Exatamente. É a mesma coisa que alguns homens dizem que não existe machismo, né? Então, você só sabe o que é isso quem vive isso, né? Somos nós, população negra, no caso do machismo, somos nós, mulheres. Então, é algo que não dá mais para passar, né, ali, fazer de conta que não existe. Então, tem um debate que veio de forma muito forte nesse processo eleitoral e que não tem mais como voltar atrás. Acho que aqui qualquer um, né, independente de estar nos espaços legislativos ou em outros lugares, vai ter que tratar a pauta racial, vai ter que fazer essa discussão, e acho que isso é um grande ganho para nós, isso fortalece muito as nossas entidades, principalmente, que está aí há 20, 30 anos denunciando que esse Estado é racista, né? Denunciando essa questão. Então, assim, o que nós vamos fazer agora é continuar dando voz, luz, né, a essa pauta, seja através das entidades, seja através de outros movimentos. Então, não é à toa que, mesmo passado o processo eleitoral, a gente estava nas ruas, né, no dia 20 de novembro, como alguns movimentos foram já para a rua por conta de dizer que tem um ano que aqueles 9 jovens foram brutalmente assassinados em Paraisópolis, e há outras denúncias que a gente vai fazendo. Então, isso faz com que a gente ganhe força, com que a gente ganhe voz, e é evidente que quando a gente tem essas vozes também no parlamento, como a gente vai ter muitas vozes agora no parlamento, isso nos fortalece, isso faz com que a gente descortine, né, e a gente não tenha figuras como do vice-presidente da República ou do presidente da Fundação Palmares, que falam um monte de bobagem, né, e que continuam querendo esconder que não existe racismo no Brasil. Então, assim, o nosso papel é continuar a nossa luta e continuar fazendo essa discussão, aprofundando essa discussão
de que é muito necessária para que um dia a gente venha a de fato, acabar, né, com esse grande mal que existe na sociedade ainda, que é o racismo. Só quem passa por ele é que sabe da dor, né? Que é uma dor, assim, uma dor na alma, né? Porque o racismo, ele tanto pode ser de forma brutal, como foi do assassinato do João Alberto, como ele pode ser muito sutil, né? Às vezes você nem percebe que você está sofrendo um ato de racismo, porque o ato de racismo, ele está, muitas vezes, numa fala, alguém está te perseguindo, num espaço como shopping, ou você ter um olhar, né, num lugar que eles imaginam que aquilo não te pertence. Então, assim, o que nós precisamos é continuar discutindo essa pauta e aprofundando isso, e muito bom que a gente tenha hoje grandes intelectuais também, que ajudam a gente muito a levar essa discussão para outros espaços e a gente possa ir evoluindo e tendo mais políticas públicas e tudo mais, né? O que aconteceu no Carrefour, né, que é o caso do João Alberto. Então, assim, são essas questões que a gente tem que continuar pautando, brigando, até que um dia a gente venha a romper com tudo isso. Assim, é interessante, né, que a gente fez uma palestra com o professor Denis de Oliveira na escola onde eu leciono, e ele falou uma coisa muito importante para nós, que, assim, é, o movimento negro teve uma atuação muito forte nesses últimos 30 anos, porque há 30 anos atrás tudo isso acontecia nos mercados, acontecia nesses lugares, e ninguém ficava sabendo, né? E hoje se joga, né? Tem como falar, né? Eu vi até o Datena falou, não, o Carrefour tem que se responsabilizar. Falei, nossa, cidade Quem alerta, né? diria, né? Quem diria, né? E falando, proferindo a palavras do próprio movimento negro, assim, claro que distanciamento, né? Da posição dele, do jeito que ele entendeu. Mas, assim, como que você vê agora a composição da Câmara? Muitas pessoas negras foram eleitas. Como que você vê agora essa correlação de forças? Como que nós, negros, mulheres, periféricos, como que você vê para nós essa correlação de forças que está aí na Câmara com essa nova composição, com os vereadores eleitos? É assim, Sandra, nós tivemos em 2018 um retrocesso, né? Com a eleição do Bolsonaro, a gente teve um retrocesso muito grande. A gente vinha de 14 anos de um governo mais avançado, mais democrático, na qual as políticas públicas ela pôde ser implementadas, né? Então, quando eu falei aqui da secretaria de mulheres e de igualdade racial, nós tínhamos isso em âmbito nacional. Então, quando a gente elege, né, quando há a eleição do governo Bolsonaro, você tem todo um processo de retrocesso, de retirada de direitos, né? Entre elas, isso impactou muito sobre as mulheres e sobre a população negra, sem falar de outros retrocessos que nós sofremos, com a questão da reforma do trabalho, a reforma da Previdência e tudo mais. Agora, é evidente que essa eleição de 2020, se olhando nacionalmente, nós não temos mais essa extrema-direita no poder, que é o caso, né, ainda desse governo Bolsonaro, mas nacionalmente você ainda vê a direita, né? Você vê esse centro-direita que foram eleitos. Então, isso mostra que o nosso povo ainda tende a olhar para esse campo, né? Da representação política. Então, o que você vê? Você vê um certo avanço, porque você não tem mais essa extrema-direita, então a gente não pode negar que o Bolsonaro saiu derrotado desse processo, porque se essa extrema-direita tivesse sido eleita, ele teria saído muito mais fortalecido. Então, há uma derrota para o Bolsonaro em relação a isso, mas, por outro lado, ainda não há todo um avanço de ter a esquerda ou de partidos mais democráticos que estão nos espaços de representação. No caso aqui da Câmara de São Paulo, a gente olha como um avanço, né? Você tem um equilíbrio aqui entre forças políticas, entre representações políticas, que, de fato, o governo municipal vai ter que dialogar muito mais. Então, quando a gente tem hoje, por exemplo, no caso, 3 candidatas, né, e candidatos negros, né, com mais um, que é o Alfredinho, 4 candidatos negros, 4 vereadores negros,
isso para a gente é o seguinte: você tem vozes, você vai ter vozes para poder a gente continuar levando as nossas pautas. A gente não pode esquecer que no caso das mulheres negras, por exemplo, fazia 15 anos que a gente não tinha uma representação de uma mulher preta na Câmara Municipal. E você tem hoje, basicamente, 3 mulheres negras, né, ali. Então, isso vai ter um outro significado. A gente até brincou com as nossas companheiras que foram eleitas, que assim, a gente com certeza vai ocupar esses gabinetes, a gente vai estar ali também para ajudar esses gabinetes a se manter firme, forte, né? Porque quando a gente elege esses representantes, a gente também tem que ter o nosso papel de ajudá-los a se manter ali para fazer o enfrentamento. Então, a gente fica muito feliz pensando na Câmara Municipal de uma cidade como São Paulo, quase 13 milhões de habitantes, de um grau de desigualdade, né, muito grande, e que essa desigualdade aprofundou com a pandemia. Então, a gente tem, a partir de 1º de janeiro, ali representações de negros e negras que têm o compromisso com essa pauta, para nós é bastante representativo, é muito significativo, né? A gente saber que a gente vai bater na porta de um parlamentar, de uma parlamentar que é camaradas nossos, né? Que é companheiros nossos, que a gente não precisa desenhar para eles o que é essa batalha, o que é essa luta. É a mesma coisa de você ter na Assembleia o mandato da deputada Alice Brandão, da Érica Malunguinho, da Mônica Seixas, né? Então, assim, é um processo evolutivo. Ainda está muito aquém do que a gente gostaria, mas com certeza a gente avançou nesse processo para fazer os enfrentamentos que a gente vai ter que fazer, que não serão poucos a partir do ano que vem, né? E se preparando também para que a gente venha romper a partir de 2022 com essa extrema-direita que está aí e que a gente viu que isso significa e tem mostrado agora no processo da pandemia, né, da Covid, o quanto você tem um desgoverno, o quanto isso vai diretamente sendo prejudicial para a população, né? Então, nós temos muita luta pela frente ainda. No meu entendimento também, eu acho que é importante as organizações da sociedade civil começarem a realizar formação política, suprapartidária até, para que as pessoas saibam o que é direita, o que é esquerda, porque tem pessoa que se você falar uma coisa que seja a favor do povo, você é comunista. Não sabe nem o que é comunismo, não sabe o que é socialismo, daí qualquer coisa, você é petista, da briga, né? As pessoas são muito ignorantes em relação ao que é a política partidária, qual a diferença da política partidária e a política que nós fazemos todo dia, né? E assim, a maioria das lideranças nas periferias são mulheres, né? E eu percebi também nessa caminhada que muitas mulheres são lideranças para sair de casa, para lutar ou pela creche ou pela escola, mas para se sentir útil. Não existe uma formação política dessas lideranças para que elas participem de um projeto, né? Então, conversando com lideranças, falando, mas você vota numa pessoa de esquerda e vai votar num direito para prefeito? Como que é isso? Não, a pessoa é liderança, trabalha para o povo, tem uma inserção forte na população, mas não sabe nada de como que funcionam os trâmites políticos. Só que é aquela coisa que é para a associação dela, para a entidade. Então, a gente vai ter que trabalhar essa questão. Eu até pensei no Instituto Negra Lindo, que a gente vai ter que repensar isso, como que a gente vai fazer formação política para mulheres, lideranças, negros e negras das periferias, né? Não deixar só para a igreja fazer tudo, né? Porque a gente vê o padre Chicão lá, chamou uma reunião no dia 2, vamos formar liderança política que tá demais, né? Eu não pude participar, mas eu já soube que ele está formando na Zona Leste, né? E assim, no tempo da Irundina, quem formava as lideranças era a igreja. Né? Então, a igreja tinha. Eu participei de comunidades eclesiais de base, que ficava na base mesmo. A Erundina tinha aquele movimento de educação da creche, antes dela ser candidata a vereadora, mas tinha todos esses núcleos para dar suporte para ela trabalhar.
Então, eu acho que, no meu entendimento, seria interessante a gente começar a caminhar nesse sentido de fazer essas, esses pontos de base para formação política, porque nós estamos com poucas lideranças, as lideranças estão, em sua maioria, na nossa idade, né? É. Então, poucas lideranças estão tudo na nossa idade, então a gente Na precisa. verdade, a gente tem um desafio muito grande, né, Sandra, porque assim, essa formação política é todo um processo, né? Você não forma a liderança de hoje para amanhã, né? É todo um processo de construção. Então, acho que, de fato, o movimento da sociedade civil vai ter que ver como que se organiza para ir discutindo nas suas bases, né, que a gente chama, para ir formando e identificando essas lideranças, né? Então, nós temos um desafio muito grande aí pela frente, que é, de fato, descobrir novas lideranças, investindo nelas, é, colocando para elas que é evidente que muitas das pautas que nós defendemos é a esquerda que vai defender, né? Acho muito difícil que a direita venha defender com tanta certeza determinadas pautas como nós defendemos, mas esse é um processo lento e gradual que acho que vai exigir um conjunto de ações para que a gente chegue nessas lideranças e forme essas lideranças. Eu acho que isso envolve as entidades, isso envolve também os partidos de esquerda, isso envolve também, acho que os representantes no legislativo. Acho que é um conjunto de ações que a gente tem que fazer para que a gente vá mudando, né, e vá formando essas lideranças para que elas entendam que é isso, não dá para você votar num vereador de um determinado campo, né, que tenha um determinado projeto, e votar num representante, que é o caso do prefeito, que tem um outro projeto, que é de outro campo, porque é evidente que vai haver divergência aí nesse processo, né? Vai haver muito mais dificuldade para que esse vereador enfrente, né, essa outra força política. Então, às vezes que é difícil de você explicar isso para o povo, né? Porque é isso, ele vota na Rosina, porque se identifica com as pautas da Rosina, mas, por outro lado, ele também vota num candidato a prefeito que defende outras pautas. Então, a gente vai ter muita dificuldade. Então, essa formação é algo lento, gradual e que vai exigir ações várias para que a gente avance, né? Para que a gente vá. Você deu exemplo aí do caso do tempo da Erundina, mas assim foram várias ações conjuntas para que isso chegasse, né? E você tem que olhar aquele lugar. Então você deu o exemplo da igreja na época, né? De que forma que a gente tem outros espaços que reúne essa população que a gente possa dialogar, né? Então, às vezes a gente fala dos evangélicos ou da religião de matriz africana, outros lugares, a gente vai ter que pensar ações de várias formas, porque as pessoas hoje estão em vários lugares. E então você tem que também ter essa capacidade de chegar até essas pessoas, de poder dialogar, de também ouvir. Acho que uma coisa que foi muito importante na campanha foi ter a capacidade da escuta, né? Às vezes você só tem que ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer. Então, nós temos que ter essa capacidade da escuta, o que a população está dizendo, e como que a gente, através disso, vá formando e vai elevando o nível de consciência dessas lideranças, dessa população, para que ela entenda todo esse processo que não é simples, né? Não é um negócio assim simples. Então, mas temos grandes desafios aí pela frente. Bom, agora você voltou na assessoria da Alice Brandão, né? E assim, eu não conheço alguém que não gosta da Alice Brandão. Todo mundo gosta da Alice Brandão. E como que é retornar esse trabalho? Como que vai ser esse trabalho de assessoria? Como que as pessoas podem chegar junto no gabinete, chegar junto para também fortalecer esse diálogo e essa escuta, né? Porque eu sei que a Alice Brandão sempre é uma pessoa que escutou as nossas demandas, inclusive ela
ela é uma das pessoas que fortalece, né, os cultos de matriz africana, criando lei, criando uma série de ações. Como que nós, os votantes, as pessoas que acreditam nesse projeto da Alici, nesse seu projeto, a gente pode estar junto, estar chegando para construir pontes? Como você falou, Sandra, eu tinha um trabalho no mandato um pouco mais administrativo do que um trabalho para base, né? Com a candidatura, para além de ter muitas demandas que a gente acabou trazendo, é isso que a gente vai fazer agora, né? Ao retornar para o gabinete, como que a gente faz com que tudo isso que a gente abriu de portas, que a gente chama, né? De contatos e tudo mais, a gente leva isso para o mandato e transforma isso em ações, né? Em um processo frente, justamente para poder fazer com que o mandato cada vez mais e mais tenha essa interlocução com a população através daquilo que a Alessi sempre fez, né? Um mandato popular, um mandato que atende a todos os segmentos. Então, é isso que a gente vai fazer daqui para frente. A gente andou bastante nessa cidade, mesmo de verdade, ouviu e viu muita coisa, então a gente acumulou muito, então a ideia é levar isso para o mandato, transformar isso em ações práticas que possam ajudar a esses lugares, né, a esses bairros, a de fato ter as suas demandas atendidas. Então, até já conversei com a Alessi, que muita coisa a gente tem para fazer, e é isso que a gente vai fazer agora. A gente já volta com muita força, assim, com muito gás, e colocar tudo isso em prática. Então, o mandato da Alessi é esse mandato que todo mundo conhece, esse mandato aberto, de portas abertas, e que a gente está ali justamente para poder atender a todos e todas, que somente os enfrentamentos que a gente vai ter aí pela frente, né? A gente está vendo agora muita coisa, tanto da cidade como do Estado. Então, é um mandato que a gente vai ter uma grande presença agora para poder, com essa experiência de ser candidata a vereadora em São Paulo, poder fortalecer mais e mais ainda o mandato da deputada Alessi Brandão. Você é secretária da Secretaria de Combate ao Racismo, né, do PCdoB, né? E assim, como que pode ser essa atuação nas periferias, né? Eu já estou pensando nas formações na minha cabeça aqui. Como que pode ser essa secretaria atuando junto com as entidades nas periferias? Como que pode haver? Pode haver palestras, conferências? Como que pode, para também as pessoas saberem os seus direitos? Como que é possível isso? Primeiro a gente tem que, é bom que você fale sobre isso para as pessoas entenderem como que o partido se organiza, né? Então, o PCdoB, para além da Secretaria de Combate ao Racismo, ele tem a Secretaria das Mulheres, Juventude, sindical, do movimento de moradia. Então, ele se organiza desse jeito, né? Tipo uma pirâmide, né? Então, tem a sua direção, mas tem também as suas secretarias. E como secretária de combate ao racismo aqui na capital, o objetivo já é esse, é justamente para além de dialogar com a entidade na qual eu faço parte, que é o Negro, é como que a gente também leva toda essa discussão para além do nosso espaço político, né? Como que realmente a gente dá curso, a gente dá formação, a gente leve essa discussão para esses extremos na qual a gente precisa ouvir e levar essa discussão. Então, esse é o papel da secretaria. Eu espero poder fazer isso mais e mais a partir do ano que vem,
que no ano eleitoral quase que você não consegue se dedicar muito à secretaria, né? Porque eleição é um negócio que te consome assim demais. Mas tenho muitos projetos pela secretaria para que a gente possa colocar em prática. E eu acho que a gente tem uma discussão, Sandra, que, como eu disse anteriormente, não tem como a gente voltar atrás. Então, essa questão do combate ao racismo, né, da igualdade racial, é algo que a gente vai ter bastante trabalho aí pela frente. Acho que dá para fazer grandes formações, dá para a gente fazer grandes discussões, dá para a gente trazer muita gente para isso, pensar muito nos jovens, né? Acho que como que a gente dialoga mais e melhor com esses jovens, fazer a escuta desse jovem. Acho que a gente também tem que se despir de algumas coisas e ir até esse jovem, né? Então, eu lembro que durante a campanha o pessoal falava assim para mim: você tem que ir num baile funk para você saber como que é. Acho que você tem que ir, você tem que ir ali, você tem que ouvir aquela realidade, de que forma, numa linguagem deles, você fale sobre essas questões, entendeu? Então, acho que tem coisas que vai muito da nossa ação, né? Porque a gente sabe que é muito difícil para quem está ali na periferia entender determinadas questões. Então, você também tem que fazer um sentido inverso, né? Você tem que ir até eles, você tem que escutar. Eu lembro que nós fizemos, né, o nosso jingle numa versão funk, que foi uma forma que a gente encontrou também de dialogar de forma mais fácil com a nossa juventude, né? Então, tudo isso são formatos que a gente vai encontrando para poder levar nossas pautas, né? Acho que sair dessa questão quadradinha que nós temos e encontrando jeito, forma, modos de dialogar com todos os segmentos, com toda a população. Então, tem um desafio muito grande aí pela frente, através da secretaria, para poder a gente dar continuidade a esse trabalho. Eu gosto muito, somente do trabalho com as mulheres, essa questão racial é algo que e vou aqui, né? Eu já disse isso, mas posso falar isso com tranquilidade. Quando a gente começa no movimento, a gente não tem muita clareza, né, desse seu papel quanto mulher, do seu papel quanto mulher negra na sociedade. Você só vai identificando isso com o passar do tempo, com o processo. Então, assim, da mesma forma que eu levei um tempo para entender, para poder identificar isso, a gente sabe que outros também têm. Eu tive a felicidade de ter muita gente no meu caminho que deu a mão e que trouxe, que foi ali, foi formando, que foi batalhando junto. Eu acho que o nosso papel mesmo, né, é ter esse papel de chegar nessa juventude, estar presente na periferia o tempo todo, conversar com a população o tempo todo. Acho que assim, eu acredito muito na escuta, eu acredito muito que você tem que aprender também o que é que essa população está querendo passar de informação para você e como que você também leva a sua informação para eles. Essa troca se faz muito necessária. Acho que a gente não pode olhar como sendo o dono da verdade e achar que o que a gente fala é isso e ele é intocável, que não pode ser mexido. Não, você tem que ouvir, né? Então, eu acho que quando a gente falou ali do jingle, de ser a versão funk, de ser a versão samba, de ser a versão forró, não sei o quê, era justamente para poder chegar nas pessoas, né? Então, a gente tem que olhar essa sociedade como um todo e falar, bom, já que estamos aqui, de que forma que a gente faz com que tenha essa troca, com que tenha esse movimento. Então, tenho aí muito trabalho pela frente. Bom, ontem eu assisti uma live, né? Eu cheguei um pouco tarde na live, de você falando sobre o dia do samba, né? E a gente sabe que na periferia tem muitos talentos, muitas pessoas talentosas, assim, que lidam com samba, que lidam com funk, que lidam com rap, com vários tipos de expressões culturais, né? E assim, como que a gente pode, mais tarde, você falando dessas formações, como que pode estar unindo essas expressões nesse trabalho que você vai estar fazendo, né? Como que já é o seu trabalho mesmo, você já gosta de fazer. Como que pode estar unindo A essas gente expressões?
esse A gente tem dito o pessoas. seguinte, né? Por exemplo, a gente ouve muito o pessoal do rap, né? O pessoal do rap é uma galera do hip hop, do rap, é uma galera muito aberta, né? Que ele costuma muito fazer essa mistura, né? Das culturas, das expressões culturais, né? Então, acho que a gente tem que estar aberto para isso. A gente tem conversado muito sobre isso, de que forma que as escolas de samba podem abrir os seus espaços para poder também ouvir outras expressões culturais, né? E como você falou, assim, principalmente na periferia, Sandra, a gente tem muitos talentos, seja na música, seja na dança, seja no instrumento, a gente tem grandes talentos, né? A gente, por exemplo, vai para a escola de samba, a gente vê um molequinho já de 2 anos, tal, tocando ali, né? Um tamborim ou tocando algum instrumento, geralmente instrumento de percussão, mas isso já prova o que o talento vem de berço. Ontem a gente falava muito sobre isso, né? Que a questão do samba, principalmente, é uma questão que vem muito de berço, vem muito da nossa cultura, da nossa ancestralidade, né? E a gente traz isso com a gente. As outras expressões culturais também não é diferente. Se você pegar o rap, o hip hop, mesmo o forró, tá ali muitos elementos do que é a expressão daquela população, né? Da onde ela vem, o que ela traz consigo quanto história. Eu acho que o povo brasileiro é tudo isso junto e misturado, né? O Jackson do Pandeiro já dizia isso. É tudo isso junto e misturado. Nosso povo é esse povo que tem esse calor, né? Tem essa coisa no sangue, essa coisa forte, né? E que expressa mais, é lógico, no samba, porque é uma cultura nossa e tal, mas tem outros segmentos que dá para dialogar, com certeza, muito ali próximo do outro, que é muito difícil, por exemplo, você ter alguém de uma expressão que seja do hip hop, ou do rap, ou do forró, que não tenha passado pelo samba, que não tenha escutado, né, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que assim, a gente está tudo no mesmo lugar, né? Acho que a gente precisa juntar essas pessoas. No sarau a gente vê muito isso, né? O sarau a gente tem muito essa cultura de você ter essa mistura da da literatura, do versar, né? Porque aí você, quando você fala do samba do Partido Alto, por exemplo, é versar, né? É você versar ali na hora. Que não é diferente do rap, né? Que é versar também ali, que não é diferente dos elementos do hip hop, que muitas vezes não é diferente do forró. Então, assim, a nossa cultura, esse caldeirão cultural que é brasileiro, ele pode estar junto e misturado o tempo todo, porque é da essência do povo brasileiro, né? Ter isso. Eu, por exemplo, gosto muito do samba, evidente, sou uma pessoa de escola de samba, sou uma pessoa que ama o samba rock, por exemplo, mas sou uma pessoa que veio de dança de rua, né? Eu, na década de 80, a gente vem dessa expressão de dança de rua, a gente vem do tempo do que a gente chama hoje de passinho, mas que era a dança de rua, que era o break, que era isso, que assim, essa cultura popular de rua, na sua maioria do povo negro, tal, e que vem muitas das expressões, vem muito ali da periferia, essas expressões culturais. Então, acho que tem como você juntar isso de boa, sem nenhum problema, como também às vezes, a gente vê esse segmento da música mais erudita e tal, junto com a mais popular, né? Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem, estava o Ney Lopes, que está fazendo fez um trabalho agora da orquestra, né? Da música de orquestra junto com o samba. Então, é um negócio muito bacana, muito legal de ver uma figura como Ney Lopes, que é um gênio, né? Um cara que genial como escrita, como cantor, como uma pessoa que conhece muito da música brasileira. Então você vê que tudo é possível, né? Assim, na cultura, nas expressões culturais, você pode fazer tudo isso. Como você vê na dança, muitas vezes, eu estava vendo até esses dias um filme da dança, né? Da dança do balé junto com a dança de rua. Então, é tudo muito, muito bom de se fazer. É possível misturar tudo isso. Tá certo. E você continua com a sua página, né? Como que as pessoas podem te encontrar para propor alguma coisa, que nós estamos já com o tempo exíguo, É, né?
para te propor alguma coisa, para fazer essas junções, para fazer essas articulações para a continuidade? Como que as pessoas podem te encontrar e qual a mensagem que você tem para nós aqui do Negro é Lindo, para os nossos grupos? Bom, Sandra, então primeiro eu quero agradecer mais uma vez você, a todos os seus seguidores, a todos que estão aí nesse projeto do Negro é Lindo. A gente continua com as nossas redes sociais, que é o Rosina de Jesus, tanto no Facebook como no Instagram. A partir do ano que vem, a gente vai lançar o nosso canal no YouTube, né? A gente começa em fevereiro com o nosso canal, vamos começar a gravar em janeiro. E dizer que a mensagem que eu deixo é que a gente tem que continuar unidos, né? A unidade, acho que mostrou, né? Principalmente agora, no segundo turno, que a gente tem que, de fato, estar junto, estar unido, tem que ter essa junção para poder fazer alguns enfrentamentos. Eu saí muito fortalecida desse processo, com muito gás, com muita vontade de fazer. Acho que eu precisava desse negócio assim para dar um clique, né, ter essa inspiração de novo. Gosto muito de desafios, então estou aí para isso, e o que eu desejo é que a gente de fato consiga mudar tudo que aí está e que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária, e que a gente possa ter, no caso da cidade de São Paulo, uma cidade para todos, né? Mais humana, mais igualitária, mais democrática. A gente não pode perder essa questão que a gente lutou muito, que é pela democracia. Então, acho que é isso que a gente faz, acredita todos os dias e faz a luta, porque é só assim que a gente vai fazer a transformação. Então, a gente está aí nas redes e continuamos aí na batalha. Gratidão, agradeço aos meus ancestrais que me deram essa possibilidade de te conhecer e a gente fazer um trabalho juntas, estar acompanhando esse seu trabalho, e espero estar aí nessa sua jornada, ajudando nessa trajetória no que for possível, né? E agradeço imensamente esse bate-papo, essa conversa. Espero que a gente possa estar junto aí em 2021, né? E agradeço a Deus imensamente que você andou pra caramba e não pegou nenhum problema nessa pandemia. Nossa Senhora, isso é uma bênção mesmo, graças a Deus. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Eu que agradeço pelas suas rezas. Eu sei que você colocou ali muito. Todo mundo. Mas obrigada, Sandra. Obrigada por te conhecer. Obrigada por tudo. Eu só tenho muita gratidão por todos aqueles que eu encontrei no meu caminho nesse processo 2020. Gratidão. Graças a Deus. Beijo. Vou colocar as redes aqui para todo mundo acompanhar. Beijo. Tá bom. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite.